Química. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com vocês, ser professora de vocês. Gostaria muito nesse momento de estar presencialmente abraçando cada um, cumprimentando cada um de vocês. Porém, devido à situação que nós estamos vivendo, a primeira apresentação nossa será dessa forma, via remota. Bom, o ano passado, 2020, vocês no primeiro ano, foram vitoriosos, se esforçando, tá? Para vocês manterem os estudos de vocês da melhor forma possível. Juntos trabalharam com seus professores e vocês agora estão aqui no segundo ano. Vamos juntos, saibam que eu estou aqui para ajudá-los e juntos vamos trabalhar da melhor forma possível. 2021 também será um ano desafiador, porque a gente vai começar as aulas dessa maneira via remota, provavelmente vai mudar para híbrido até chegar à situação de presencial. Estou muito esperançosa que logo possamos estar juntos em segurança, tá? Trabalharmos juntos. Porém, segundo ano é um ano muito importante. Vocês já fizeram o primeiro ano, porque o ensino médio tem 3 anos. Vocês já fizeram o primeiro. Segundo ano, vocês estão na metade do caminho. É o momento agora de vocês fortificarem essas bases, as bases do conhecimento. E o ano que vem, no terceiro ano, vocês só lapidarem esse conhecimento para vocês concluírem o ensino médio e ir para a universidade. Gostaria de dizer para vocês que a gente vai estar trabalhando via remota, aulas, videoaulas. O colégio está providenciando uma plataforma para a gente trabalhar e a gente vai estar em contato via WhatsApp. Saibam que eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas, para conversar. O que vocês precisarem, eu estou aqui disposta. Saibam que vocês têm não só uma professora, mas uma amiga que está a seu lado a qualquer momento que você precisar. Outra dica, as aulas remotas não são fáceis. Por quê? Porque você tem que ter uma rotina, uma disciplina. E em casa, às vezes, se torna difícil. Porém, vocês têm que ter muito foco, muita determinação para vocês manterem os estudos em dia. Gostaria que vocês assistissem às aulas, fizessem as atividades, deixassem tudo em dia, porque a hora que a escola pedir essas atividades, esteja tudo em dia e que não corra os atropelos, as correrias que ocorreram no ano passado, tá? Bom, como eu falei para vocês, eu vou trabalhar com vocês a disciplina de Química. Juntamente com a disciplina de Química, nós vamos trabalhar o pós-médio de Química e o laboratório. Então eu gostaria que vocês tivessem um caderno separado para Química e um caderno para pós-médio. Não copiem os conteúdos juntos, tá? Porque o conteúdo de Química vai ser o conteúdo de Físico-Química, que são os conteúdos do segundo ano. No pós-médio, a gente vai estar trabalhando conteúdos do primeiro ano que são importantes para o Enem, já que a proposta do pós-médio é essa, fortalecer, ajudá-los a prepará-los para o Enem e para os vestibulares que vocês vão fazer. Então eu vou pegar aqueles conteúdos importantes do primeiro ano, pré-requisitos do primeiro ano, tá? E vou trabalhar com vocês nas aulas de pós-médio. Então, cadernos separados para Química e pós-médio Química. No laboratório, será cobrado também relatórios e atividades. É importante também que você tenha separado uma pastinha ou um bloco, alguma coisa onde você vai colocar o material de laboratório. Eu vou estar cobrando os relatórios desse laboratório. Eu tento, de uma certa forma, linkar o conteúdo da aula de Química com a aula de laboratório, um complementando o outro, tá? Então é importante que vocês levem tudo organizadinho para a gente não ter problema. Durante as aulas remotas, eu numero as minhas aulas. Então, para você ter tudo organizado, eu peço que vocês numerem, escreve lá aula 1, a data, organizadinho. Então, as aulas de Químicas vão ser numeradas, as aulas de pós-médio vai ser numerado e as aulas de laboratório também vão ser
numeradas. Então você vai seguir essas orientações para que você tenha sucesso e tenha aprendizado, porque o foco disso tudo são vocês, tá? É vocês adquirirem conhecimento, tá? Esse conhecimento que ele seja consolidado e que no momento oportuno você vai usar esse conhecimento, tá? Nessa primeira aula nossa, nós vamos ter uma conversinha aqui, uma revisão de um conteúdo do ano passado. O primeiro capítulo do conteúdo do segundo ano é sobre dispersões. Mas para a gente falar de dispersões, vamos revisar lá no primeiro ano, início do primeiro ano, você estudou misturas, né? Com a professora Luciana. Misturas, tá? É quando eu tenho duas ou mais substâncias. E essas misturas, vocês classificaram em homogêneas ou heterogêneas. As misturas homogêneas era aquela que tem uma única fase, que você não consegue identificar, né, os componentes daquela substância. Como, por exemplo, água e sal. Né? Você coloca o sal na água, o sal dissolve, aí você vai ter uma mistura homogênea. O ouro 18 quilates, por exemplo, é uma mistura, tá? Uma liga de ouro e cobre. E os dois metais se fundem, se misturam, formando uma única fase uniforme, que é chamada de mistura homogênea. A mistura heterogênea é aquela que apresenta mais de uma fase. Por exemplo, água, óleo e areia. Você vai ver a areia lá no fundo, a água e o óleo ali por cima. Então você vai ter uma mistura homogênea onde eu tenho 3 fases. Vocês estudaram isso o ano passado. Vocês estudaram também que as misturas, elas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Por exemplo, o ar que nós respiramos é uma mistura o quê? Gasosa. A fumaça que sai no escapamento dos carros, gasoso, tá? Como eu dei exemplo aqui agora, o ouro 18 quilates é uma mistura o quê? Sólida, tá? O suco de frutas que a gente bebe, refrigerante, é uma mistura líquida, né? É uma mistura líquida. Então as misturas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. As misturas estão presentes no nosso cotidiano, né, o tempo todo. E quase não se tem substância pura. Tudo que você vai fazer é uma mistura. Você pega um medicamento, é uma mistura. Você pega um creme dental, é uma mistura. Um sabão é uma mistura. Um perfume é uma mistura. Né? Um suco é uma mistura. O bolo é uma mistura. Tá? Então, no nosso cotidiano, a gente trabalha, tá, 99% na forma de misturas. Tá? Bom, por que eu estou revisando o conteúdo de misturas, tá? E outra coisa que a gente falava lá no primeiro ano é que numa mistura você tem o soluto e o solvente. Então você tem lá água e sal. Quem que é o soluto? O sal. Quem que é o solvente? A água. O soluto é a substância que vai ser dissolvida e o solvente é a substância que vai promover a dissolução. Então a gente vai pegar esses conceitos lá do primeiro ano, esses exemplos do nosso cotidiano e vamos trazer aqui agora para a gente entender o que são dispersões, tá? Então vamos aqui anotar aqui, ó, dispersões. Dispersões. As dispersões, elas são misturas de 2 ou mais substâncias. 2 ou mais substâncias. 2 ou mais substâncias, tá? Então, a dispersão, ela é uma mistura. Só que as dispersões, elas são classificadas mais minuciosamente do que as misturas. Nós tínhamos algumas misturas lá no primeiro ano que era difícil de classificar, como, por exemplo, a gelatina. Ela é homogênea ou heterogênea? O sangue é homogêneo ou heterogêneo, né? A fumaça é homogênea ou heterogênea? Então tinha algumas coisas que a gente ficava em dúvida. Agora aqui no segundo ano vai ficar mais claro a classificação dessas misturas. Então o que são dispersões? São misturas de 2 ou mais substâncias, tá?
Tudo bem? Numa dispersão, você vai ter sempre o disperso e o dispergente. O disperso é a substância que vai ser dissolvida. Então, eu posso falar que o disperso é o meu soluto. O disperso é o meu soluto. O dispergente é a substância que vai promover a dissolução. Então, o dispergente nada mais é do que o solvente, tá? É como se fossem sinônimos, digamos assim, tá? Então, numa dispersão, eu sempre vou ter o disperso e o dispergente. Disperso é a substância que vai ser dissolvida, tá? Que a gente conhece como soluto. O dispergente é a substância que promove a dissolução, que a gente conhece como solvente. As dispersões, elas se classificam, ou elas podem ser de que tipo? Elas podem ser chamadas de suspensões, coloides ou soluções, tá? Essa divisão em suspensões, coloides e soluções é de acordo com o tamanho médio das partículas do soluto. Então, essa classificação aqui, ó, é de acordo com o tamanho das partículas do soluto. De acordo com as partículas do soluto. Então, as dispersões podem ser classificadas em suspensões, coloides ou soluções. Como é que eu vou saber? De acordo com o tamanho médio das partículas. Bom, que tamanho é esse? Vamos lá. Ó, se as partículas do soluto, ó, 0, 100, 1. Opa, deixa eu apagar aqui, deixa eu consertar aqui que ficou torto, tá? Eu não sou muito boa para fazer desenhos, tá? Então, aqui, ó, 1 nanômetro e aqui 100 nanômetros, tá? Bom, se as partículas médias do soluto são menores que 1 nanômetro, tá? São menores do que 1 nanômetro, tá? Então, com a setinha para cá, ó. São menores que 1 nanômetro, elas são classificadas como soluções. Se as partículas do soluto têm entre 1 e 100 nanômetros, tá? Essa dispersão é classificada como coloide. Então, eu tenho os coloides, tá? Os coloides. E se a partícula do soluto tiver mais de 100 nanômetros, tá? Eu vou ter uma suspensão, tá? Certo? Lembrando que 1 nanômetro, ó, 1 nanômetro, nanômetro é nanômetro, é igual a 10 elevado a menos 9 metros. 1 nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9 metros. Bom, agora nós vamos falar algumas características de cada um desses daqui, tá certo? Tá? Então, vamos começar aqui, ó, pelas soluções, tá? As soluções, elas são misturas verdadeiras. Por que são chamadas de soluções verdadeiras ou são chamadas de misturas verdadeiras? As soluções são as misturas homogêneas, tá? As soluções são as misturas homogêneas. Vou colocar aqui para vocês, tá? Anotadinho aqui, ó. As soluções são as misturas homogêneas. Já que elas são as misturas homogêneas, as partículas do soluto não podem ser vistas a olho nu nem ao microscópio eletrônico. É uma característica
característica das soluções. Anotem aí no seu caderno aí, ó, uma característica das soluções. As partículas do soluto não são visíveis nem a olho nu, nem ao microscópio eletrônico. Isso é uma característica das soluções. Anotem isso daí no relatório de vocês. Outra característica das soluções, tá? Elas não podem ser separadas por processos físicos. Ou seja, se eu pegar uma água com sal, vou dar exemplo aqui de uma solução, água e sal. Se eu pegar água e sal e filtrar, eu vou separar o sal da água? Não. Se eu pegar água e sal e centrifugar, eu vou separar o sal? Não. Então, processos físicos não separam soluções. Seria necessário, no caso, uma destilação para eu separar a água e o sal. Então, não separa por processos físicos. Isso é uma característica das soluções, tá? Então, as soluções são chamadas de misturas homogêneas ou misturas verdadeiras ou soluções verdadeiras, tá? As partículas do soluto são menores que um nanômetro, portanto, não podem ser visualizadas nem com o microscópio eletrônico. Não podem ser separadas por processos físicos. Seria necessário um outro processo para separar, como uma destilação, no caso de uma mistura líquida. No caso de uma mistura sólida, por exemplo, um ouro 18 quilates, que é uma mistura de ouro e cobre. Como é que eu faço para separar? Tem que fazer uma fusão fracionada para poder separar os dois metais, porque cada metal tem um ponto de fusão. Então, seria necessário uma fusão fracionada para separar. O ar atmosférico, exemplo de uma solução gasosa, é uma mistura verdadeira. Como é que eu faço para separar, tá, os gases que existem no ar atmosférico? Eu vou fazer, tá, vou abaixar a temperatura e vou separando cada gás, porque cada um tem um ponto de congelamento, como cada um tem um ponto de ebulição, certo? Bom, agora vamos para as suspensões. As suspensões, tá? Vamos pular os colóides e deixar por último. Pessoal, você esqueceu do colóide? Não, não esqueci não, quero deixar ele por último. As suspensões, elas são o que nós chamamos de misturas heterogêneas. Então, vamos anotar aqui, ó, misturas heterogêneas. Heterogêneas. São chamadas de misturas heterogêneas. As suspensões, o tamanho médio das partículas são maiores do que 100 nanômetros. Nós podemos falar que nas suspensões, as partículas do soluto podem ser visualizadas a olho nu. Então, elas podem ser vistas a olho nu. Então, a água e a areia, por exemplo, é uma suspensão. Eu posso ver as partículas do soluto. Um ar empoeirado é exemplo de uma suspensão, porque eu consigo ver as partículas de poeira, as partículas sólidas, tá? Então, também pode ser classificado como uma suspensão. Então, uma característica é que as partículas podem ser visualizadas. Bom, se as partículas do soluto podem ser visualizadas, então elas podem ser separadas, tá, por processos físicos. Então, eu posso usar um filtro comum para separar. Então, por exemplo, um ar empoeirado, ele pode passar por um filtro e você separar as partículas de poeira, tá? Uma fumaça contendo partículas, você pode passar por um filtro e as partículas vão ficar retidas nesse filtro. Água e areia, você pode filtrar, a areia vai ficar no filtro, tá? Você pode também centrifugar, né? Você vai colocar naquele aparelho e girar. As partículas do soluto vão para o fundo e vão ser separadas. Então, as suspensões podem ser separadas por filtração, por centrifugação, por processos físicos de separação, tá? Bom, agora vamos lá, os colóides, a solução coloidal. Os colóides, ou pode ser chamado também de solução coloidal. Bom, se essas soluções são as misturas homogêneas,
tamanho das partículas são menos de 1 nanômetro. As suspensões são as misturas heterogêneas. As partículas do soluto são mais de 100 nanômetros. Os coloides é aquele que está entre 1 e 100 nanômetros. Ou seja, são aquelas misturas em que você não consegue visualizar as partículas do soluto a olho nu, mas podem ser visualizadas ao microscópio. Então, uma característica dos coloides, as partículas do soluto podem ser visíveis ao microscópio óptico comum. Uma lupa pode ser uma lupa comum, você pode visualizar a partícula, tá? Ao microscópio também comum, aquele microscópio do laboratório de escola, você consegue visualizar as partículas do soluto, tá? Então, se você pegar, por exemplo, uma gota de sangue, colocar numa lâmina, levar no microscópio, você vai ver as partículas presentes ali no sangue. Se você pegar o leite, por exemplo, colocar uma gotinha de leite na lâmina, levar no microscópio, você vai visualizar todas as partículas que estão ali misturadas. O leite, se você pegar um leite in natura, por exemplo, se você deixar ele em repouso, as partículas de gordura vão separar por suspensão, tá? Então o leite é uma solução coloidal, o sangue também é uma solução coloidal, tá? Já que ele é uma solução coloidal, as partículas do soluto podem ser separadas por ultrafiltros. Aí não pode ser um filtro comum, igual esse que a gente tem em casa, tem que ser um ultrafiltro, que esses filtros potentes de laboratório podem ser usados para separar as partículas do soluto de um coloide, tá? As partículas de uma solução coloidal também podem ser separadas por ultracentrífugas, tá? Então, podem ser separadas por ultracentrífugas por ultrafiltros. As partículas do soluto podem ser visualizadas ao microscópio. Então, essas são algumas características físicas que a gente pode identificar em cada tipo de dispersão, tá? Então, vamos lá, só reforçando. Então, o que são dispersões? São misturas de duas ou mais substâncias, tá? As dispersões sempre vai ter o soluto, que é o disperso, e o dispergente, que é o solvente. As dispersões, de acordo com o tamanho médio das partículas do disperso, ou seja, do soluto, podem ser classificadas em suspensão, soluções e coloides. Essas partículas do soluto são da seguinte forma: se tem menos de 1 nanômetro, o soluto é uma solução. Se tem entre 1 e 100 nanômetros, coloide. Se tem mais de 100 nanômetros, suspensão. Característica importante das soluções. A gente vai estudar mais as soluções, tá? O objetivo de estudo desse capítulo vai ser mais em cima das soluções. Então, as soluções, elas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas, tá? As soluções são as misturas homogêneas. As partículas do soluto não podem ser vistas nem ao microscópio, portanto, não podem ser separadas por processos físicos. As suspensões são as misturas heterogêneas. Então, eu posso ver a partícula do soluto, eu posso separar essa partícula do soluto. E os coloides são aquelas situações intermediárias entre a solução e a suspensão, tá? Ok? Então, próxima aula, a gente vai falar detalhadamente de cada um deles, tá? Beijos, até a próxima aula.